Olá, tudo bem? Mais uma vez, Valdemiro Croce aqui com vocês. Hoje o nosso tema é marketing digital, como atrair clientes através do marketing digital. Bom, a advocacia, como vocês muito bem sabem, está se transformando, né? Está recebendo uma carga tecnológica, inicialmente por conta do processo digital e tudo mais, mas a tecnologia ela vem envolvendo a advocacia amplamente. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando de no máximo 10 anos atrás, era fundamental um escritório de advocacia ter uma presença digital. Quando eu digo ter uma presença digital, eu estou me referindo aqui a um site na internet. Um pouco tempo depois, vieram as redes sociais com bastante força e os escritórios começaram então a ter os seus perfis profissionais, suas páginas nas redes sociais. Da mesma forma, os advogados individualmente, possuindo os seus perfis individuais, né? Sejam eles com abordagem pessoal ou profissional, mas fato é que as redes sociais passaram a fazer parte do dia a dia do advogado. Então, e hoje, como está isso, né? Hoje não basta mais você ter um site bonito, um site atualizado, não basta mais isso. Hoje você precisa buscar mecanismos para, sim, ter o site, mas muito mais do que isso, estar na primeira página do Google, isso é um outro ponto importante, não apenas do Google, mas de qualquer mecanismo de busca, e mais do que isso, dentro do seu site há que existir algumas ferramentas que permitam a interação e a comunicação entre o seu cliente e você. Essa comunicação, essa interação, ela pode se dar através de artigos que a sua equipe ou você individualmente irão produzir, mas além disso você deve ter materiais e ferramentas dentro do seu site que lhe permitam captar informações da sua clientela, dos seus prospects, né? Para que você possa iniciar um relacionamento com essas pessoas e começar a desenvolver aí uma possibilidade de geração de negócios, né? Mas vejam, tudo isso, toda essa criação desse relacionamento passa pela construção de conteúdos para que você possa se posicionar como uma autoridade, como uma referência em determinado ramo de atuação, né? Então, uma vez que você tem estabelecido para a sua banca uma determinada área de atuação, determinado nicho, é fundamental também que você conheça o seu público-alvo, conheça as pessoas com as quais você vai interagir, com quem você vai conversar no dia a dia para criar esse relacionamento digital, né? Então, imagine um relacionamento físico, pessoal, com seus clientes que você tem hoje dentro do seu escritório. Você também trabalha uma comunicação com esse público, seja essa comunicação pessoal mesmo, no sentido de conhecer as necessidades desse cliente, conhecer esse cliente, né? Aqueles advogados que trabalham no atendimento de pessoas físicas, né, seja trabalhista, seja previdenciário, por exemplo, você desenvolve, você escuta muito o que o seu cliente tem a dizer para que você possa se preparar e atuar diante daquele caso específico que ele está lhe trazendo, né? No ambiente digital isso também é verdadeiro e é importante que aconteça. Você precisa conhecer o seu público, você precisa escutar o seu público, o que ele está procurando, o que ele está dizendo. Então, a utilização de ferramentas digitais, ferramentas que envolvem, né, o relacionamento, né, via internet, precisam ser utilizados dentro do seu escritório. E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos um passo a passo para fazer-lhes compreender melhor isso, né? Bom, qual é o primeiro passo do marketing digital? Nós precisamos atrair a atenção do nosso cliente. A gente deve direcionar a visão, como é que eu vou dizer? Realmente atrair a atenção, né? Nós temos que nos posicionar diante do nosso público que está na internet de tal forma que eles nos identifiquem como uma referência sobre o assunto.
que eles estão procurando, né? Então vejam só, a gente não deve produzir materiais por conta apenas do nosso conhecimento técnico-jurídico, mas nós devemos conhecer o que o nosso cliente está buscando, para daí sim preparar um material que seja adequado a essa busca que o cliente fez, né? Nós precisamos entender o que ele busca, produzir o material para que haja esse encontro de interesses, perfeito? Imaginem só, se fosse ao contrário, eu aqui produzo um determinado material, disponibilizo esse material na internet sem a menor preocupação se é isso que o cliente está procurando ou não. Então imagine, o cliente vai entrar na internet, vai entrar no mecanismo de busca, seja ele Google, Bing, seja o que for, e ele procura lá por uma determinada palavra, por uma determinada situação que ele está em busca. Digamos, ação trabalhista, nós aqui estamos em Curitiba, então, advogado trabalhista ou ação trabalhista Curitiba. Digamos que seja essa, por hipótese, essa é uma palavra-chave buscada com certa frequência, né? Se nosso site não tiver em nenhum lugar esta informação, uma frase como esta, advogado trabalhista Curitiba ou ação trabalhista Curitiba, o nosso cliente, a busca feita pelo nosso cliente não chegará até o nosso site. Vocês compreendem isso? Nós precisamos entender o que o cliente busca para produzir um material com determinadas palavras ao longo do texto que façam esse encontro, né? O mecanismo de busca ele faz exatamente isso, uma determinada frase colocada pelo cliente e essa mesma frase colocada diversas vezes em vários conteúdos produzidos pelo escritório. Quando o mecanismo de busca checa a procura com o que foi produzido, ele faz esse encontro e disponibiliza lá nas primeiras páginas do mecanismo de busca o seu site. Então vejam, é importante primeiro você ter conteúdos que sejam adequados, né, que façam esse encontro com o que o cliente busca, e mais, ter vários materiais que mostrem para o mecanismo de busca que o seu site é relevante. Então você deve produzir sim muito material. Você deve produzir conteúdos riquíssimos e repletos dessas palavras-chave que os clientes mais buscam. Perfeito? Ah, Valdemiro, mas como é que eu sei quais são as palavras que o cliente mais busca? Existem ferramentas gratuitas do Google, inclusive, que você consegue fazer a procura por palavras-chave. E aí ele vai te mostrar um gráfico, quais foram as palavras-chave, ou quantas vezes aquela determinada palavra-chave que você digitou lá apareceram, foram procuradas ao longo de determinado tempo, dentro do mês, dentro da semana, dentro do ano. E a partir disso você vai pegar essas palavras-chave e utilizá-las dentro dos seus textos, dentro dos seus vídeos, dentro dos seus infográficos, dentro de todo o material que você for criar para isso. Tá certo? Bom, então no primeiro momento você vai atrair a atenção desse cliente com um conteúdo que é um pouco mais genérico, né? Então, voltando ao tema aqui, trabalhista, por hipótese, né? Então, advogado trabalhista Curitiba, você vai desenvolver um assunto falando talvez sobre verbas rescisórias, falando talvez sobre a multa do FGTS, no caso de demissão de funcionário, etc. Dando aqui um exemplo bastante simples, né? Então, você vai escrever isso, um texto abordando esse tema. E ao longo do artigo, digamos que na sua pesquisa você percebeu que verbas rescisórias e multa de fundo de garantia sejam assuntos, palavras que o seu cliente busca muito, né, na internet. Então você vai colocar isso várias vezes dentro do teu artigo, repetir várias vezes dentro de um contexto, obviamente, repetir várias vezes essas palavras. Por quê? O mecanismo de busca vai procurar dentro do seu texto quantas vezes aquela palavra se repetiu e vai tornar aquele texto relevante em relação à procura que o seu cliente fez. Entendido? Além disso, você deve escrever um texto apenas? Não, escreva vários textos. Vários textos imaginando a condução do seu cliente, a condução do interesse do seu cliente por mais material. Então você vai escrever um primeiro texto um pouco mais genérico, o segundo texto você vai ser um pouco mais específico e mais profundo, um outro material que pode ser um infográfico para tornar aquela visão que você escreveu lá naquele texto algo mais
gráfico, mais fácil de entender, né? E com isso você vai caminhando com o seu cliente, aprofundando o nível de interesse do seu cliente sobre o tema que você está escrevendo, mantendo-o conectado a você dentro do seu site e mais. Quando você produz um material um pouco mais rico, como por exemplo um infográfico ou um e-book, você consegue fazer uma troca com o seu cliente, propor uma troca com o seu cliente. Poxa, você gostou do que você está lendo até aqui? Então nós preparamos um infográfico que é sensacional para o entendimento deste tema com maior profundidade. Clique aqui e baixe o infográfico. Ao clicar ali, abre-se um formulário com 3 perguntas: nome, telefone e e-mail, por exemplo. A pessoa, ao deixar esse conteúdo, essas informações, ela é liberada para receber esse infográfico, ou e-book. Caso ela não deixe essas informações, ela não terá acesso a esse material, ok? Uma vez que ela baixou esse material, deixou os conteúdos, os contatos dela para baixar aquele material, você já tem informações suficientes para, num segundo momento, procurar por esse cliente e oferecer os serviços do seu escritório. Vocês percebem essa relação de troca que há? Você entrega primeiro bastante material para ela, um artigo, 2 artigos mais um e-book, 2 artigos mais um e-book, mais um infográfico. Você vai conduzindo o interesse da pessoa àquilo que é a sua especialidade. E nesta troca, né, de informações, você dá a informação, em algum momento você dá primeiro uma informação gratuita, depois você dá uma informação gratuita também, mas em troca de alguma informação por parte do cliente, nome, e-mail e telefone, por exemplo, para que num próximo momento você consiga buscar um contato mais próximo via telefone, via e-mail, para executar efetivamente uma prospecção mais positiva da sua parte, né? Então, num primeiro momento, você atraiu o seu cliente com um conteúdo mais genérico. Num segundo momento, você está buscando o engajamento desse cliente. O engajamento do cliente significa o quê? Fazê-lo interagir com a marca do escritório, fazê-lo permanecer dentro do seu site por mais tempo, ler mais informações sobre o seu site, né? E como você faz isso? Justamente como eu comentei agora, você vai entregando informações ao longo do tempo. Uma vez que a pessoa deixou lá seu e-mail, telefone e nome para baixar o seu infográfico, o seu e-book, o vídeo, seja o que for, você pode colocar essa pessoa numa lista de newsletters, por exemplo, e encaminhar a cada 15 dias ou um mês informações sobre neste caso, direito trabalhista, né? Ou seja qual for a sua especialidade, mas que seja aderente ao interesse do cliente. Se ele baixou um material sobre reclamatória trabalhista, você nessa newsletter mandará para ele informações sobre direito do trabalho. Se ele baixou um material sobre direito previdenciário, você encaminhará para ele material sobre direito previdenciário, porque sob o conhecimento que você tem daquele cliente, é o que ele está em busca. Então não adianta mandar material, por exemplo, de direito tributário para um cliente que baixou informações no seu site de direito do trabalho. Não é o interesse dele o tributário. Pode vir a ser, mas ainda não é. Portanto, se você tem mais do que uma área dentro do seu escritório e você quer usar o marketing digital como ferramenta para prospecção, você deve criar material para cada uma das áreas e desenvolver um ferramental como esse que eu estou sugerindo aqui para você. Então, vejam bem, você produziu material, você disponibilizou material no seu site. Ah, Valdemiro, mas como é que conecta a rede social a isso? Então, esse material, por exemplo, esse artigo que você escreveu, você já pode disponibilizar, coloca ele no site, obviamente, e disponibiliza na rede social um fragmento desse artigo, com o link para que a pessoa termine de ler o artigo lá no seu site. Dentro desse artigo também é importante que você coloque outros links para outros artigos relacionados àquele tema dentro do seu site também. Para que isso? Para que o seu cliente fique navegando dentro do seu site e interagindo com sua marca por mais tempo.
Percebem? É um relacionamento que nós estamos criando com o cliente, e esse relacionamento, quanto mais longo, quanto mais tempo nós mantivermos esse cliente em contato com a nossa marca, interagindo com a nossa marca, seja através do site, seja através de um canal na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, não importa, é importante que você mantenha esse cliente em permanente relação com você, pelas redes sociais e, num momento seguinte, pessoalmente, via e-mail, via um telefonema, uma vez que você já coletou informações dele. Perfeito? Nesse sentido, então vejam só, nós atraímos o cliente através de um artigo, por exemplo, pode ser um vídeo também. Em seguida, nós engajamos esse cliente naquele assunto porque nós criamos mais material, disponibilizamos mais material para ele, né? Então engajamos, trouxemos ele para o nosso lado e fizemos esse cliente interagir com a nossa marca por um período mais longo. Agora é a hora de nós transformarmos o que nós chamamos de lead. Até agora esse cliente é um lead, ele ainda não é um cliente, né? É um prospect que virou... Prospect é aquele cara que está navegando na internet e fez uma busca e caiu no site. Isso é um prospect. É um possível futuro cliente. A partir do momento que esse cliente interagiu com a sua marca, baixou o material e deixou informações de contato para você, ele passa a ser um lead. A partir do momento que você começa um relacionamento um pouco mais próximo com ele, disponibilizou o material, ele deixou informações para você, você entrou em contato via telefone ou via e-mail, o objetivo aqui é transformar este lead em um cliente. E é aqui que nós devemos ter todo o cuidado. Por quê? Quando o cliente deixa informações a você ou quando ele entra em contato com você, ele espera um retorno rápido. E aqui a internet ela é bastante pródiga nesse sentido. Nós devemos, o cliente espera, você já deve ter passado por uma situação assim, ter enviado uma mensagem, por exemplo, via WhatsApp para alguém e ficou esperando para ver se a pessoa recebeu a mensagem, se leu aquela mensagem. E se a pessoa não lhe responder a mensagem nos próximos 5 segundos, você ficará frustrado em relação a isso. O meio digital, ele exige velocidade, então você tem que ter muito cuidado. Se você ficar 2, 3 dias... levar 2, 3 dias para retomar um contato com o cliente no meio digital e ainda mais, se ele lhe fez alguma indagação, alguma pergunta, você demorar em dar a resposta a ele, pode ter certeza que esse cliente ele já deixou de o considerar como um prestador de serviços em potencial. Ele já está em busca de outro que o atenda com maior velocidade. Aqui o ideal é que você tenha condições, numa indagação por parte do cliente, que você tenha condições de respondê-lo em até 5 minutos. Né? Se o cliente lhe faz uma pergunta por e-mail ou deixa um comentário no site, você deve dar uma resposta para ele em torno de 5 minutos. É o que o cliente está, digamos assim, disposto a aguardar por um retorno seu a partir do momento que essa relação está mais próxima, mais direta, né, e mais objetiva. Então, a internet ela exige uma comunicação veloz, rápida. Não tem esse negócio de vamos marcar uma reunião para a semana que vem aqui no nosso escritório, em que o cliente se desloca até o seu escritório e há uma situação toda de uma reunião formal. A via digital ela é muito mais rápida, muito mais veloz e não tem tempo para isso. Então você tem que tentar... Claro, tem perfil de cliente que é um pouco... mais tradicional, que vai querer ir até o seu escritório, ser recebido em seu escritório, mas há também aquele cliente que vai querer fazer tudo via internet, uma troca de e-mails, algo assim. E especialmente quando o cliente é de outra cidade, outro estado, você tem isso muito reforçado, porque definitivamente ele não vai viajar para ser atendido pelo advogado, ele quer justamente essa velocidade, por isso ele está ali na internet te procurando. Perfeito? Bom, uma vez que você converteu esse cliente, qual é o desafio? O desafio, agora sim, ele é um cliente, nós temos um contrato, temos aí um faturamento previsto, um trabalho previsto também. Agora a nossa ideia é inspirar esse cliente. Inspirar para quê? Para que ele seja um evangelizador da marca do seu escritório. O que é melhor? Quando eu pergunto sempre para os advogados, né, os meus clientes, eu pergunto, como você faz, doutor, a prospecção de novos clientes? A maior parte das vezes eu escuto a seguinte resposta: por indicação.
Aqui na Via Digital acontece a mesmíssima coisa. Quando você tem um post compartilhado, quando você tem alguma pessoa que é marcada numa postagem sua na rede social, e é exatamente esse tipo de indicação que nós buscamos na Via Digital. Nós temos que inspirar os nossos clientes, nós temos que fazer esses clientes promoverem o escritório de maneira espontânea. E como isso acontece? A partir do conteúdo que você disponibiliza num primeiro momento, que sejam conteúdos ricos, que sejam conteúdos que realmente façam sentido para o cliente, tanto para ele como num eventual compartilhamento, e além disso, pelo atendimento que você deu a esse cliente. Esse cliente ele tem que ser encantado pela velocidade que você o atendeu, ele tem que ser encantado pela presteza, e quando eu digo aqui presteza, eu digo pela atenção também que você dedicou a ele, mesmo pela via digital. Então, todos os cuidados que você tem no relacionamento pessoal, cara a cara com o cliente, você tem que ter isso redobrado no meio digital, justamente para inspirar esse cliente, para transformar esse cliente em um evangelizador da marca do escritório. É alguém que vai compartilhar sempre as suas postagens, é alguém que vai sempre curtir as suas postagens nas redes sociais, é alguém que vai ler os artigos que você disponibiliza, é alguém que vai assistir aos vídeos e vai compartilhar e dar joinha nos vídeos lá no YouTube, no seu canal do YouTube. Então aqui é onde o círculo se fecha e você consegue fazer a roda girar mais automaticamente. E tenho certeza que aquele cliente acessa pessoas que você não conhece. E para isso a rede social ela é fundamental nessa expansão, nessa capilaridade da sua comunicação para o mercado. Só que para isso você precisa conquistar o seu cliente, colocá-lo sentado do seu lado, inspirá-lo com conteúdos sensacionais, com conteúdos recorrentes. Não adianta você publicar um artigo por mês, você tem que publicar um artigo, pelo menos, no mínimo, a cada 15 dias, um artigo novo. Você deve preparar uma campanha de lançamento de um determinado produto. Não é um produto físico, eu sei disso, mas você deve conceber como se fosse um produto físico, desenvolver uma série de materiais, deixar tudo isso pronto e dispará-lo nas redes sociais, no seu site, nos canais digitais, para ter acesso, ter impacto diante do seu público. E aqui também vale dizer, preparar o seu site com uma sigla SEO, Search Engine Optimization, que significa preparar o seu site para que os mecanismos de busca o encontrem com maior facilidade. A ideia é que você esteja sempre na primeira página do Google, só que para isso você precisa ter um desenvolvimento de SEO no seu site muito bem feito. Você deve preparar o seu site para ser encontrado. Então você deve, claro, ter muito conteúdo, mas esse conteúdo deve estar preparado para ser encontrado pelos mecanismos de busca. Então vejam, não é só o site mais que importa, como eu disse lá no começo, há uns 10 anos atrás era fundamental ter um site, depois vieram as redes sociais. Hoje você tem que ter uma comunicação digital integrada com ferramentas de captação de e-mail, captação de contatos, disponibilização de conteúdo no seu site, nas redes sociais, trabalhando isso de maneira conjunta, uma reforçando a outra, para que você esteja sempre na vitrine, mas de maneira ética, respeitando o código de ética e disciplina da ordem. Perfeito, meus amigos? É uma grande satisfação sempre estar aqui com vocês. Eu gostaria de lembrá-los que nós temos aí essa série de vídeos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, fique à vontade, selecione aqui do lado desde o primeiro vídeo. E semanalmente nós estamos entregando novos conteúdos, E esse projeto da Escola de Empreendedorismo e Gestão faz parte de um projeto maior denominado eFabLab Jurídico. O eFabLab Jurídico é um programa de mentoria em gestão para escritórios de advocacia e advogados que potencializam a sua abordagem como um gestor jurídico e encurta a curva de conhecimento, fazendo ser muito mais profissional na gestão do seu escritório.
Continue acompanhando essa série de vídeos, baixe o infográfico relacionado a esse material, a esse vídeo, Há também um artigo que nós vamos disponibilizar na sequência sobre este tema. Eu vou ficando por aqui, me despeço, um grande abraço, muito sucesso e até a próxima.